Sabia que você pode ir para a igreja por 10, 20, 30 anos e ainda assim continuar vivendo os mesmos ciclos? Sabe por quê? Porque a sua mente não foi renovada. Uma das primeiras coisas que precisam acontecer na nossa caminhada com Cristo é a renovação da nossa mente. É necessário termos uma mentalidade renovada, um mindset, como diz aí, a forma que a gente pensa precisa ser renovada através da palavra de Deus. Quando a nossa mentalidade não é transformada, o nosso coração não corresponde ao propósito. E é por isso que a gente vê pessoas na igreja por tanto tempo e ainda presa em ciclos repetitivos, ciclos de pecados que se tornou recorrente na vida da pessoa, que ela já normalizou aquelas práticas, ciclos de pobreza, ciclos de endividamento, ciclos de doenças emocionais, fofoca, maledicência. E o mais grave de tudo isso é que a pessoa entra ano, sai ano e ela continua naquele mesmo ciclo e ainda acha normal estar vivendo aquilo. A pessoa se acostuma tanto que ela normaliza aquelas práticas, aqueles atos e ela não consegue mais ver como pecado. E daí já se torna o quê? Uma iniquidade. A palavra de Deus diz em Romanos 12, 2, que eu vou ler aqui: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não é opcional, é um chamado para vivermos essa metanoia. E o que é metanoia? É mudança de uma mentalidade. Não adianta apenas ler a Bíblia por ler e não praticar. Mais importante do que você ter o hábito de uma leitura diária da palavra de Deus é você praticar. Tudo que você recebe da palavra de Deus é necessário ser aplicado dia a dia. E é algo muito difícil. É necessário quebrar padrões que você praticou por anos e que em muitas famílias eram tidos como normais. Às vezes nós crescemos em ambientes que a fofoca e a maledicência são vistos como coisas normais, corriqueiras do dia a dia. E eu mesma cresci num ambiente assim e até algum tempo atrás eu achava isso normal. Eu confesso que eu praticava isso também e era algo tão corriqueiro ali na nossa vida que a gente não via maldade nenhuma. Mas quando eu tive um encontro real com Deus e eu comecei a ter mais acesso à palavra de Deus, eu percebi essa prática que eu estava cometendo, de maledicência, estava contra a palavra de Deus e eu me constrangi profundamente e eu falei: Senhor, me perdoa, porque por todos esses anos eu pratiquei isso e estava contra a tua palavra, mas a partir de hoje eu quero melhorar. Lógico que teve recaído, sim, porque faz parte do processo. Que você está mudando ali um padrão de anos praticando aquilo. Então, até você estabelecer um novo padrão, vai demorar, mas a gente não pode desistir. Eu errei hoje, eu peço perdão para Deus, e amanhã eu tento de novo, todo dia colocando a palavra e todo dia lendo a palavra para fixar aquilo na nossa mente, até que o novo hábito, ou seja, o hábito de não
praticar a maledicência se torna normal na minha vida, então eu começo a viver a partir daquele novo padrão. Então hoje eu quero passar para você 8 práticas que vão te ajudar nessa renovação da mente. E a primeira é justamente essa que eu te falei, que eu me arrependi e eu reconheci o meu erro. Então, essa é a primeira prática que você deve ter. É você, a partir da leitura ali da palavra, você reconhecer que aquilo que você está praticando, que você está fazendo, está fora da palavra de Deus e se arrepender profundamente, admitir diante de Deus essas práticas, pensamentos, essas portas abertas, você precisa ser sincero e realmente confessar diante de Deus. Então, a primeira coisa é reconhecer e se arrepender. Segundo, confessar em detalhes ao Senhor. Vá até o Senhor assim que você reconheceu que você tem cometido algo que está fora da palavra de Deus, algum pecado, alguma transgressão ou iniquidade. Vá diante do Pai e confesse em detalhes. Seja bem detalhista. Fale em voz alta tudo o que você lembra, toda palavra que você lançou, práticas, pactos, ambientes que você frequentou e confesse isso ao Senhor. Quanto mais específico você for, mais portas são fechadas. Terceiro, é você repreender todo o espírito que adentrou na sua vida através dessas portas, dessas legalidades que foram abertas. Tem muitas pessoas que têm medo de fazer isso, têm medo de repreender e até mesmo expulsar algum espírito maligno que adentrou ali por conta de práticas de pecado, mas na palavra de Deus está escrito que o Senhor Jesus nos deixou poder a todos aqueles que reconhecem Ele como único Senhor e Salvador. Então tem muita gente que depende muito de um terceiro, depende de pastor, do que o Senhor deixou o poder para todos nós temos esse poder nas mãos, expulsar em nome do Senhor Jesus Cristo, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo, senão nada acontece. E nós precisamos praticar isso, ser mais independentes, para não precisar sempre ficar dependendo ali de um pastor, de um líder, mas nós mesmos começarmos a exercitar, a colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. Então, abra sua boca com autoridade, em voz alta e se posicione espiritualmente. Quarta prática é você renovar a sua mente, preencher a sua mente através da palavra de Deus todos os dias. Você ler e quando no texto que você ler no dia tiver algo ali que você pode praticar, coloque como objetivo do dia ter aquela prática. Então, tenha o hábito de declarar diariamente Romanos 12:2, que foi essa passagem que eu li agora há pouco, Romanos 12:2, sobre a renovação da nossa mente. Encha a sua mente com a verdade, encha a sua mente com a palavra. Não pode ser só li hoje e vou ler só na próxima semana, no próximo mês. Eu vou abrir a Bíblia novamente lá domingo, lá no final de semana, dentro da igreja, quando o pastor pedir para ler alguma palavra. Não, tenha o hábito de ler todos os dias, nem que seja um capítulo por dia. E se nesse um capítulo tiver ali algo
que você possa aplicar no seu dia, coloque como uma meta no seu dia de praticar aquele mandamento que está na palavra de Deus. Da prática, ore em línguas. A oração em línguas, ela edifica o espírito, ela aumenta a sensibilidade espiritual e ela alinha o seu coração a Deus. Se você não tem esse dom, peça que Deus vai te dar. Ore, jejum, faça orações de madrugada, jejuns que Deus vai te dar. Porque o Senhor sagrado que você peça para Ele esses dons. A oração em língua, ela edifica muito o espírito e com o tempo transforma a sua mente, renova a sua mente. E a sexta prática é você ter uma cobertura espiritual ou um discipulado, é você estar debaixo de uma liderança confiável, onde você pode prestar contas, onde você pode receber orações. Não caminhe sozinho, não caminhe sozinho. Esteja sempre ali, que você está tendo dificuldade em algum pecado, para você vencer algum pecado. Tem algumas questões, alguns padrões que realmente são difíceis de ser quebrados, porque envolve muita força ali espiritual. E tem muita gente que sozinho não consegue, por isso que é necessário estar debaixo de uma cobertura, é necessário pedir orações, ajuda aos outros membros da igreja e não caminhar sozinho. 7. Substitua hábitos antigos por novos hábitos e vigie com as suas entradas, olhos, ouvidos, boca. Cuidado com o que você olha, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve, cuidado até mesmo com o que você come. Tem um hábito de entrar num restaurante, numa lanchonete, aonde você for, você tenha o hábito de sempre orar antes de qualquer refeição. E eu deixei por último a oitava prática é o jejum. Ele é uma prática que ajuda a te higienizar a sua mente. No início pode parecer que fica meio confuso, mas se você persistir, você vai sentir uma clareza mental. Então, o jejum ajuda muito, muito, muito ali nessa busca por renovação da mente, junto com as demais práticas. E por último, que eu deixei um bônus, é participe das ceias, participe do culto e do estudo da palavra de Deus. Se na tua igreja tem ensino bíblico, participe dos ensinos bíblicos. Não perca culto de ceia, não perca os cultos durante a semana. Tudo isso pode ajudar a trazer um aceleramento na sua vida espiritual, renovando a sua mente, para você conseguir quebrar ciclos repetitivos, quebrar padrões ali que muitas das vezes vieram até dos seus antepassados. Seja consciente que a renovação na mente, ela não acontece de um dia para o outro, mas ela começa com uma decisão e nós precisamos sair do automático e permitir que Deus transforme a nossa mente. E esse é o vídeo de hoje. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilha, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Fica com Deus. Beijos. Tchau, tchau.